Olá, e aí, tudo bem com vocês? Nós vamos começar então mais uma live. Eu vou pedir para que você que tem a sua Bíblia aí possa já pegar a sua Bíblia e vamos começar lendo a palavra do Senhor, para que nós hoje venhamos mais uma vez estudá-la, tirar lições aí que com certeza serão proveitosas para a nossa vida, para o nosso aprendizado nessa terra. Então você pode aí, se você puder compartilhar, compartilhem, tá? Para que outros possam chegar. E já vai dizendo aí de onde você está assistindo, seu nome. Eu sei que já tem um grupinho ali já, mas diga de onde você está, para mim poder saber. Coloque o seu nome aí, por favor, e diga de onde você está assistindo. Nós hoje vamos fazer mais um estudo, e para isso nós precisamos começar com uma oração. Então vou convidar você a fechar os olhos. Vamos pedir a Deus que ilumine a nossa mente para o estudo da palavra dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui estarmos, e juntos iremos abrir a tua palavra e juntos iremos estudá-la. Rogamos a ti que a partir de agora tome posse da nossa vida, nos dê, Senhor, através do Espírito Santo a sabedoria, para que entendamos, Senhor, aquilo que tu queres nos ensinar, e que o entendimento, que o aprendizado dessa noite já venha nos fortalecer e venha nos motivar, Senhor, a prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada rumo aos céus. Que a tua palavra realmente encontre um lugar em nossa vida, em nosso coração, e que ela seja, Senhor, o combustível que precisamos para estarmos fortalecidos e continuarmos prosseguindo, Senhor, no caminho da eternidade. Obrigado porque tu és um Deus acessível e sempre está pronto a nos atender e a nos ouvir da melhor maneira. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá então. Mais uma vez, olha, Nelma, lá de Angola, Nelma Ludmila. Obrigado, irmão, por estar aí conosco. E aí eu vou pedir mais uma vez vocês, compartilhem, eu vou escrever aqui para que vocês lembrem de compartilhar, tá? Compartilhe aí, para que outros amigos já automaticamente já entrem aqui conosco. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, você que tem a Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Irmã Nelma Ludmila, que horas é aí em Angola agora? Qual o horário de Angola? Aqui nós estamos às 18h33. E aí em Angola, que horas é agora? Mateus capítulo 16 é o capítulo que vamos ler. E eu quero ler com vocês 3 versos desse capítulo que são os versos 18 até o verso 20. Mateus 16, versos 18 ao verso 20. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Essa aqui, irmãos, são as palavras de Jesus direcionada a um discípulo em especial, que é o discípulo chamado Pedro. E nós sabemos que Pedro realmente era um discípulo assim diferenciado. Pedro, por várias circunstâncias, a Bíblia para fazer a narrativa dele, da vida dele, da realidade da proximidade que ele tinha com Jesus Cristo. E aí muitas vezes dá uma interpretação com Jesus assim: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Parece que Jesus aqui, alguns interpretam que Jesus está falando que Pedro é a pedra. Mas a pedra aqui é o próprio Cristo. A igreja cristã, ou a igreja de Jesus, ela é fundamentada não em Pedro, mas em Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja.
E a igreja de Cristo é edificada nele mesmo. Eu quero mais uma vez ler um outro verso com vocês aqui, que é o verso de Gênesis. Como nós estamos na nossa série, só relembrando vocês, estamos na nossa série aí sobre a história dos mártires, tá? Não vai ser diferente hoje, nós vamos continuar o estudo dos mártires, tá? Mas hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre essa questão dessa igreja de Cristo. Então, sobre essa igreja de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Jesus, ele fala sobre esta igreja dele, que está no capítulo 3 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3. Enquanto você encontra aí, tá? Eu vou mais uma vez pedir para que nós compartilhemos a live, tá? Compartilhe aí. Não deixe de compartilhar. Outros amigos precisam descobrir ou saber que estamos aqui. Então compartilhe aí a live, não deixe de compartilhar. E o capítulo é o capítulo 3. Capítulo 3, e eu quero ler com vocês o verso 14 e 15 desse capítulo. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os versos aqui, eles são conhecidos. Mas por que eu li esses versos? Eu li um verso no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, e li um verso no primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Mateus e o livro do Gênesis. Porque os dois versos, eles falam, ou eles trazem aqui o relato da igreja de Cristo. A igreja de Cristo no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e a igreja de Cristo no Novo Testamento, no livro de Mateus. A verdade, irmãos, quando a gente fala principalmente sobre a igreja, sobre a história de Jesus, a história da igreja de Deus na terra, nós não podemos de maneira nenhuma limitar a história da igreja de Deus a 1844 para cá. E muitas das vezes nós corremos esse risco de limitar a história da igreja, principalmente aí, no caso, a igreja adventista, a 1844 para cá. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja de Cristo, ela nem está em 1844 e ela não também está limitada ao livro de Mateus, esse verso que nós lemos lá, quando Jesus disse que tu és Pedro e sobre ele, a pedra, ele edificaria a igreja. A igreja de Cristo, na verdade, ela está no livro do Gênesis. Ela começa no livro de Gênesis. Na verdade, Jesus, de uma maneira mais clara, ele evidencia essa igreja lá em Mateus, no verso que nós lemos. Mas a igreja de Cristo, ela é a igreja de Adão. Adão e Eva, eles foram os primeiros membros da igreja de Jesus. Os primeiros membros da igreja de Cristo foram Adão e Eva. E é interessante, irmãos, que dali surge a igreja. Quando Jesus cria Adão e Eva, ele cria Adão, depois da costela a Bíblia diz que ele criou Eva, e aí ele fez o casamento dos dois, né, de Adão e Eva. E aí ele dá uma ordem para que dali viesse então a igreja dele. E a ordem é: crescer e multiplicar e encher a terra. O plano de Jesus não era ter uma igreja a partir do Novo Testamento. O plano de Jesus sempre foi ter uma igreja a partir de Adão e Eva. Então, em Adão e Eva começa a história da igreja de Cristo nessa terra. E é interessante, irmãos, que essa igreja começa e sempre, desde o início, Satanás lutou para atacar essa igreja. Todo o tempo, Satanás sempre esteve em ataque com essa igreja. Como nossa série aqui é falando sobre os mártires, é bom a gente entender isso, porque a Bíblia diz, e nós usamos muito Apocalipse 12, 17, né, quando o dragão está irado com a igreja. Mas essa ira do dragão não é limitado ali a Apocalipse 12, verso 17. A ira de Satanás com a igreja de Deus sempre foi desde o início, desde o começo. Lá no Gênesis, Satanás aparece como a serpente, tá? Em forma de serpente. E ele começa agora a atacar a igreja de Deus lá no Gênesis. É verdade que no Gênesis ele aparece como a serpente, lá no Apocalipse ele aparece como dragão, mas é o mesmo ser do mal, nos dois momentos, tanto lá no Gênesis, como também no livro do Apocalipse. Eu quero mandar aqui uma boa noite para a irmã Wanda Irineu. Boa noite, irmã Noeli.
É bom ter mais uma vez vocês aí assistindo conosco. Então, essa igreja de Deus que é instituída lá no Éden, tá? Entre um casal, Adão e Eva, Deus dá uma ordem para eles para que eles multiplicassem, crescessem e multiplicassem para que eles enchessem a terra. E essa era a igreja de Deus, irmãos, que é a igreja de Deus antes do pecado. Infelizmente, nós sabemos do que aconteceu, Adão e Eva, eles desobedeceram, eles comeram do fruto, e essa igreja, aparentemente, Deus perdeu a igreja dele aqui. Aparentemente, o inimigo pegou e levou todos da igreja de Deus do lado dele, porque aparentemente o bem perdeu para o mal, ou o mal venceu o bem. Por quê? Satanás agora levou Adão e Eva à desobediência, e agora Deus perde, aparentemente Deus perdeu toda a igreja dele. E se nós continuarmos lendo a história, é uma história muito conhecida, nós vamos ver que Eva, ela deu à luz ao primeiro filho, que é Caim. E Eva acreditou, irmãos, que Caim seria o libertador, Caim seria aquele que viria para libertar, ou para trazer a libertação para a família, para os dois, o pai e a mãe. Porém, depois eles têm o segundo filho, nós sabemos que é Abel, e Caim matou Abel. E quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que Caim foi embora de casa, Caim saiu errante pela terra. Ele sai, ele abandona a casa. E quando ele abandona a casa, Adão e Eva, que tinha ali Caim nos braços, quando eles pegaram pela primeira vez Caim nos braços, eles acreditaram que Caim seria o libertador. Agora, de uma hora para outra, eles não têm nem Abel e nem tampouco Caim. Eles perderam os dois filhos. Eu gosto sempre de falar sobre isso, irmãos, porque algumas vezes eu tenho lutado para tentar me colocar no lugar desses pais, de Adão e de Eva. Quanta tristeza! Porque eles sabiam que tudo aquilo que estava acontecendo, eles tinham parte da culpa, ou toda a culpa, mas ali eles eram responsáveis. Tudo aquilo estava acontecendo simplesmente por causa da desobediência que eles tiveram com Deus, porque eles desobedeceram a Deus. Então eles assumem a culpa, foi doloroso. Eu tenho tentado me colocar no lugar de Adão e Eva, tentar imaginar a dor que eles passaram, que eles tiveram. Mas por mais que eu tente imaginar que foi uma dor muito grande, eu até imagino que a dor foi maior do que eu posso imaginar. Foi uma dor terrível. Porque, além de perder os dois filhos, eles sabiam que a culpa era deles, por causa do erro deles, por causa da desobediência deles. E agora eles perdem os dois filhos. E é interessante que, quando Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, Deus disse assim para a serpente: serpente, a partir de hoje, você e a minha igreja serão inimigos. Vocês serão inimigos. Eu vou pôr inimizade, serpente, entre você e entre a minha igreja, a mulher. E a mulher aqui, irmãos, é uma representação da igreja de Deus. Essa mulher vai aparecer lá no Apocalipse, mas ela inicialmente aparece aqui já no livro do Gênesis. A minha igreja, Satanás, e você, eles serão inimigos. E aqui, irmãos, é uma maneira interessante da gente identificar na Bíblia a igreja de Deus. Nós não podemos limitar e encontrar a igreja de Deus apenas ao livro de Apocalipse. Nós temos que encontrar no Gênesis. Jesus diz assim: a partir de hoje, serpente, você é inimiga da minha igreja. A minha igreja não vai ter nada com você. Você e a minha igreja serão inimigos. Porém, inimizade entre ti e a minha igreja. Entre a sua descendência, serpente, e os descendentes. O descendente aqui, irmãos, é uma referência que o próprio Cristo faz a ele mesmo. Porque essa mulher ou essa igreja ia gerar um descendente, e esse descendente seria o libertador. Foi nisso que Eva acreditou quando ela pega Caim nos braços, que Caim seria esse libertador prometido. Infelizmente, eles perderam os filhos, e agora eles ficaram praticamente sem a esperança, eles sem saber o que ia fazer para resolver o problema do erro deles. Por quê? Do pecado deles, eles haviam cometido o pecado, mas agora eles perderam os dois filhos. E quando nós pegamos, irmãos, para analisar a história da igreja de Deus, começando essa história pelo Éden, nós vamos ver que quando Jesus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, durante toda a história da igreja de Deus, Satanás sempre foi o inimigo dessa igreja. Sempre foi. Mas começa no Gênesis, não começa lá no Apocalipse, não começa de 1844 para cá. Essa inimizade começa no Gênesis, lá com Adão e Eva. Lá começa a inimizade. Então isso é bom a gente entender, porque eu gosto, quando eu estou contando um pouco sobre a história da igreja, irmãos, de lembrar uma citação do Espírito de Profecia, quando Ellen White diz assim, que nós não temos do que temer ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus guiou o seu povo no passado. Nós só não temeremos o futuro se nós conhecermos o nosso passado.
E aí eu mostro para vocês, eu quero, dentro dessa citação, mostrar para vocês a importância de conhecermos a nossa história. Porque se a gente limita a nossa história a 1844 para cá, se a gente limita a nossa história em Jesus dizendo, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, vou fundar minha igreja. Se a gente limita a igreja de Deus do Novo Testamento para lá, nós perdemos muito da nossa história e nós podemos sofrer mais na frente. É por isso que quando nós vamos analisar a nossa história, nós precisamos ir lá no início, no começo de tudo. E aonde é? A igreja de Deus é constituída de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram os primeiros membros desta igreja. Então, dali vem a igreja de Deus. E é nisso que eu gosto de fazer até uma pergunta assim, ó. Sendo que Adão foi o primeiro membro da igreja de Deus. Se Adão vivesse hoje, Adão estaria na igreja que eu estou? Essas são perguntas que nós precisamos buscar a resposta. Eu vou repetir a pergunta. Sendo que Adão foi o primeiro membro da igreja de Jesus. Se Adão vivesse ou estivesse vivendo até hoje, Adão seria da mesma igreja que eu hoje faço parte, que eu hoje sou membro? Adão seria dessa igreja? E é muito fácil você dizer assim, ó, ah, pastor, ele seria. E aí eu vou dizer para você, então me prove dentro da Bíblia que Adão seria dessa igreja. Me prova dentro da Bíblia, me mostra dentro da Bíblia que Adão seria dessa igreja que você é membro. Por quê? Sendo que Adão foi o primeiro membro da igreja de Cristo. Eu tenho que ser da igreja de Adão. E é por isso que eu tenho que encontrar na Bíblia qual era a igreja de Adão. Entendendo? Qual é a igreja que Adão fazia parte. Porque assim sendo, eu serei da mesma igreja de Adão. Porque a igreja de Adão é a igreja de Cristo na terra. E essa igreja de Adão, essa igreja que é a mesma igreja de Cristo, Jesus disse assim, ó, Satanás é inimigo dela. Satanás é inimigo da igreja que Adão era membro. E aí, irmãos, é bom, é interessante, é importantíssimo entendermos isso, porque semana passada eu estava fazendo uma classe bíblica, eu estava fazendo um estudo com um grupo de pessoas, e eu falei isso para aquelas pessoas que estavam me ouvindo. Olha, você tem que descobrir na Bíblia qual é a igreja de Deus. Mas eu quero te dar uma pista. A igreja de Deus é a igreja de Adão. Então você tem que descobrir na Bíblia qual era a igreja de Adão para você fazer parte dessa igreja. Eu quero mostrar para vocês, gente, trazendo aí na nossa série, né, porque nós não podemos sair da nossa série, que é a história dos mártires, a história da igreja de Deus. E esses mártires, ou esses homens, membros, homens e mulheres, só sofreram martírio, ou só perderam a vida justamente porque eles eram da igreja de Deus, e essa igreja de Deus, Satanás é inimiga dela. Satanás é inimiga da igreja de Deus, por isso ele persegue, por isso ele maltrata, por isso ele tira a vida daqueles que são membros dessa igreja. Então é isso que nós precisamos entender, é isso que nós vamos trabalhar na live. Por isso, mais uma vez, eu vou pedir para você compartilhar, porque você não pode perder essa história aqui. Talvez eu não consiga terminar, mas aí eu termino na próxima semana. Mas, por favor, compartilhe aí para a gente continuar o nosso estudo. Eu escrevi alguma coisa que eu quero passar para vocês. Umas frases que me levou, irmãos, a um tempo atrás, estudar um pouco sobre a minha história. Eu não posso estar numa igreja só por causa da tradição de família. Eu não posso estar numa igreja só porque lá é cômodo. Eu não posso estar na igreja só porque alguém chegou para mim e disse assim, vamos, Odair. Não. Eu tenho que ser da igreja que o primeiro homem da terra era membro. E era Adão. Foi Adão o primeiro homem da terra. Então eu tenho que ser da igreja de Adão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E ao longo da história, quando eu for contando, mostrando para vocês, aí eu vou mostrar como é que o inimigo que começa a guerra lá no Gênesis, como que ele vai atacando até os nossos dias. Mas eu quero ler com vocês aqui algumas frases que eu escrevi, mostrando a importância de nós entendermos a nossa história, conhecermos a nossa origem, conhecermos as nossas raízes. É preciso, é importantíssimo conhecermos as nossas raízes. A primeira frase diz assim, ó, podemos conhecer melhor as nossas raízes quando nós nos preocupamos em conhecer a nossa história. Como é que conhece as raízes? Quando você vai lá buscar a história. E aí você pode pegar essa frase e fazer uma comparação com o que o Ellen White diz. Não precisamos temer ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus guiou seu povo no passado. Então, é interessante, irmãos, nós buscarmos na história sobre as nossas raízes, a origem da igreja na qual nós somos membros. É importante entendermos isso.
para então automaticamente nós entendermos muitas coisas que eu diria para vocês assim, ó, muitas das vezes, irmãos, a nossa fraqueza, espiritualmente dizendo, a nossa fraqueza espiritual, é simplesmente porque nós não conhecemos a nossa história, nós não sabemos quase nada das nossas raízes, da nossa origem. E algumas vezes eu fico preocupado, principalmente quando eu vejo uma pessoa batizar na igreja, daqui a pouco ela está fora e ela sai dessa igreja e vai para uma outra igreja, daqui a pouco sai e vai para uma outra igreja. Por que que as pessoas mudam tanto de igreja? Seriam todas as igrejas iguais? Seriam todas as igrejas a mesma coisa? E fazendo o estudo a semana passada, eu estava lendo uma das lições que diz assim, ó, que no mundo existem hoje 47 mil placas de igrejas. 47 mil placas de igrejas existem hoje no mundo. Agora, todas que você for, vão ler a Bíblia. Todas vão ter a Bíblia. Com raríssimas exceções das 47 mil igrejas existentes, todas vão usar a Bíblia. Todas dirão que é a igreja de Deus. Todas farão tudo em nome de Jesus. Agora, como identificar ou como conhecer as raízes? E quem sabe a maioria de vocês que estão me ouvindo agora pertence à mesma igreja que eu. E eu lembro que algumas vezes, gente, quando eu estava falando sobre esse assunto, eu questionei algumas pessoas, principalmente com relação à igreja. E aí eu fazia a pergunta assim, por que você é adventista? Porque a igreja adventista é a igreja de Deus. Mas quem disse, como é que você me confirma que é a igreja de Deus? Aí a pessoa diz assim, não, porque essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus, ela observa os mandamentos de Deus. Boa noite, irmã Cirlândia. Muito obrigado pela sua estada aí conosco, viu? Se a senhora puder compartilhar a live aí com os outros, compartilhe, que vai alcançar mais pessoas. Então eu perguntava, por que você diz, porque a igreja de Deus obedece os mandamentos. Aí eu falo, quais são os mandamentos? E a pessoa dizia assim, os mandamentos são os 10 mandamentos. Até aí tá certo. Aí a pessoa dizia, inclusive a guarda do sábado. E eu dizia assim, mas você sabia que eu sou membro da primeira igreja que guardou o sábado? Brincando com a pessoa para tentar instigar ela a responder. Qual é a igreja? Eu falava, olha, os primeiros guardadores de sábados não foram vocês, foram os batistas. Os batistas foram os primeiros guardadores de sábado. E a pessoa muitas vezes parava por aí, porque ela não sabe ir mais do que aí. Por quê? Porque infelizmente, gente, nós conhecemos bem pouco da nossa história. Infelizmente, pouquíssimo se conhece da história. E as pessoas simplesmente por causa disso, elas não têm raízes profundas. E é necessário eu e você, nós buscarmos a cada dia termos essas raízes profundas. Essas raízes profundas faz parte da nossa maturidade espiritual. Muitos não conseguem ter maturidade espiritual porque praticamente não conhecem nada. E quando nós, irmãos, começamos a sofrer, ou quando começamos a passar alguns momentos difíceis, complicados, o inimigo consegue tirar muitos da igreja por causa disso. Não tem raízes profundas, então, primeira dificuldade que vem, as primeiras provas que aparecem, pessoas desistem. Mas é interessante por isso, então, conhecermos a nossa história, porque quem conhece a história, automaticamente vai adquirir maturidade espiritual, que é realmente o que precisamos. Então, conhecendo a nossa história ali, irmãos, de Adão, então Deus institui na terra a primeira igreja dele. É verdade que Caim mata Abel, Caim vai embora, e a Bíblia diz que quando Caim vai embora, abandona o lar, abandona os pais, a Bíblia diz que Deus vai encontrar com Caim. E no encontro de Deus com Caim, Deus começa um diálogo. A Bíblia diz que Deus começa um diálogo com ele, e Deus começa perguntando, Caim, aonde está o teu irmão? Cadê Abel, o teu irmão? E Caim, irado, cheio de ódio, diz assim, eu sei lá do meu irmão. Sou eu guardador do meu irmão? Sou tutor do meu irmão? Não sei de nada sobre o meu irmão. Olha que Caim está muito irado, cheio de ódio. Ele diz, eu não sou guardador do meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer com o meu irmão. Caim aqui, irmãos, é uma representação do mal. Porque Abel e Caim, ou Caim e Abel, eles representam dois grupos de pessoas. Abel representa o grupo do bem e Caim representa o grupo do mal. Quando Deus ele pede para fazer adoração ali, para que levantasse os dois altares, Deus pediu para que colocasse em cima do altar um cordeiro. Abel coloca o cordeiro, mas Caim disse, eu não vou colocar cordeiro, eu vou colocar qualquer coisa. E a Caim colocou os frutos da terra. Caim adorou e Abel adorou.
Entendendo? A adoração aqui foi dos dois. Não é só Abel que adorou, como muitos pensam. Caim adorou e Abel também adorou. Infelizmente, Caim adorou do jeito que ele achou que deveria, mas Abel adorou do jeito que Deus disse que era para ser feito. E aí nós começamos a entender, irmãos, parte do grande conflito. Parte de... Porque quando nós dizemos assim, Caim adorou, nós dizemos assim, Caim era de uma igreja. Caim estava dentro de uma igreja, porque é na igreja que nós mais prestamos adoração a Deus. Então Caim tinha uma igreja e agora Abel também tinha a igreja de Deus. A adoração de Abel foi para Deus, mas a adoração de Caim foi para qualquer coisa menos para Deus. Porque Deus, além de nos criar como adoradores, ele nos mostra que precisamos adorar. Porque nós precisamos adorar. Então a maneira de adorar não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Deus disse a maneira de adorar. Deus disse que tem um dia, e ele também vem dizendo que essa adoração tem que ser prestada nesse dia. Por que eu tenho que adorar? Porque eu sou criatura e ele é criador. Então a adoração, é por isso que a Bíblia diz que a adoração a Deus ela tem que ser um culto racional, tem que ser um culto onde eu possa pensar, onde eu possa raciocinar. E não é adorar do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho. Não, Deus disse como tem que ser a adoração. Por isso que a adoração tem que ser racional, tem que ser de maneira pensante. Então Caim vai agora, e nessa conversa de Jesus com Caim, Jesus, depois de perguntar e ele dizer que não era guardador do irmão, Jesus faz uma pergunta para Caim. A pergunta foi assim: Caim, o que vai acontecer com você? Caim diz assim: olha, o que vai acontecer comigo? A primeira pessoa que me encontrar vai me matar. Porque, Jesus, quem não faz o que você quer, você mata. Então a primeira pessoa que me encontrar vai me tirar a vida. E é nesse contexto, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus colocou em Caim um sinal para que ninguém tirasse a vida dele. Caim aqui, irmãos, é uma representação de Satanás. Satanás usa Caim para dizer assim, ó, você mata aqueles que não te adoram, você mata aqueles que não querem te obedecer, você mata aqueles que desobedecem você. Então você tira a vida. Então Caim quer colocar para o universo inteiro que essa é a maneira de Deus trabalhar. E quando Jesus ouve isso, Jesus fala, não, Caim, ninguém vai te tirar a vida. O mal vai continuar. Você vai continuar vivendo. Ninguém vai tirar a sua vida. E aí a Bíblia diz que Jesus colocou um sinal em Caim para que ninguém tirasse a vida dele, para que ele vivesse. O mal precisava dar continuidade. Estão me ligando aqui, mas eu não vou atender. O mal precisava continuar. E aí Jesus coloca um sinal em Caim para que ninguém tirasse a vida dele, para que ele vivesse sem ninguém precisar matá-lo. Quando Caim mata Abel, irmãos, aparentava que o mal tinha vencido o bem. Porque Caim é a representação do mal e Caim foi lá e matou Abel, que era a representação do bem. E durante a história, irmãos, durante a história da igreja de Deus, muitas vezes você vai ver isso acontecendo, isso se repetindo. Salomão disse que a história é cíclica, né? A história ela gira em torno de si mesma, e é verdade. Durante a história aqui, o mal representado por Caim, e aí eu quero que você volte lá para o texto, o segundo texto que nós lemos, quando Jesus falou assim, olha, serpente, a partir de hoje você vai ser inimiga da minha igreja. Aí Caim mata Abel, Caim tira a vida de Abel, Caim é a representação do mal, tirando a vida de Abel. E agora ele diz assim, ó, a primeira pessoa que me encontrar vai me matar, porque você mata aqueles que não te obedecem. Não, Caim, ninguém vai te matar. O mal vai prosseguir, o mal vai dar continuidade. E Deus, na pessoa de Jesus, coloca um sinal em Caim para que ninguém tirasse a vida dele. Irmãos, a descendência de Caim, a partir deste momento, é uma descendência, assim, uma representação do mal. Porque essa representação de Caim aqui, essa descendência de Caim, passou a ser os inimigos de Deus. São esses inimigos que agora afugentam, que maltrata, que automaticamente fazem os filhos de Deus sofrer. E aí, mais uma vez, eu volto para vocês para o verso do Gênesis. Inimizade entre ti, serpente, e a mulher. É a descendência de Caim que maltrata os filhos de Deus. E algumas vezes tira a vida. Algumas vezes levam os filhos de Deus à morte. Tira a vida dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que somente quando Adão e Eva eles tiveram um terceiro filho, que eles deram o nome de Sete, que o povo voltou a invocar o nome do Senhor. Pastor Jacques, obrigado, pastor, por passar por aí. Um abraço aí para você. Somente quando
Adão e Eva, eles tiveram o terceiro filho, que a Bíblia diz que eles chamaram Sete, é que o povo voltou a invocar o nome do Senhor. Mas aí, irmãos, Caim agora representando o mal. Caim agora, essa geração que ataca a igreja, a descendência de Caim, são aqueles que atacam a igreja de Deus. E durante toda a história você vai ver, entendendo? A Bíblia diz que quando chegou na época de Noé, o povo, irmãos, era tão mal, mas tão mal, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, a figura de linguagem que está lá, Deus se arrependeu de ter feito o homem. O homem era continuamente mal. O que a Bíblia quer que entendamos quando lá está escrito assim, o homem era continuamente mal? É mais ou menos assim, ó. Quanto mais eles vivem, mais maldade eles têm. Quanto mais tempo eles vivem, mais maldade eles têm. E aí nós podemos ver a Bíblia dizendo assim, ó, Matusalém viveu 960 anos, 69 anos. O próprio Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos. Então os homens tinham longevidade de vida, eles viviam muito tempo. E aí Deus resolve então mandar o dilúvio. Deus envia o dilúvio justamente para dar um fim àqueles homens que tinham muita longevidade, só que muita maldade. Quanto mais eles viviam, mais maldade eles tinham. Quanto mais eles viviam, mais maldades eles tinham no coração. Então Deus manda o dilúvio. E o dilúvio veio, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus salvou a igreja dele. A igreja de Jesus estava dentro da arca. É bem verdade que Ellen White diz que muitos aceitaram a mensagem de Noé, só que morreram antes do dilúvio. Eles morreram antes do dilúvio. E aí, eles morreram salvos, porém, morreram antes do dilúvio. Mas dentro da arca estava a família de Noé. Dentro da arca, a família de Noé, que era uma representação dessa igreja de Deus. A igreja de Deus está dentro da arca, salva. E quando eles saem da arca, a Bíblia diz então que Deus faz uma aliança, um pacto. E aí Deus mostra para eles o arco-íris, dizendo assim, olha, nunca mais eu vou destruir essa terra com água. Nunca mais. Aparentemente, irmãos, quando Noé e sua família saem da arca, parece que o problema havia resolvido, porque só tinha a família de Noé e esses eram representantes da igreja de Deus. Porém, o problema do mal, o problema dessa terra nunca estará resolvido, enquanto não destruir o próprio mal. E aqui eu abro um parênteses para falar para você assim, ó. Muitas das vezes nós temos uma tendência de achar que as pessoas são más. Mas não é as pessoas, elas são usadas pelo mal para fazer a maldade. Então, nós temos que aprender a diferenciar a pessoa do mal. São as pessoas que são usadas pelo mal para praticar a maldade. Então, nós devemos, é por isso que Jesus disse, se o inimigo te der um tapa do lado, vira o outro. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Porque a maldade, irmãos, não está nas pessoas. Ela é inserida. Entendeu? Fábio Aguiar. Rapaz, os caras... Obrigado, Fábio. Um abraço, Tássio. Um abraço aí para vocês. Então, a maldade está nas pessoas, ela é colocada nas pessoas. Mas Deus, irmãos, quando Ele criou o ser humano, a Bíblia diz que Ele criou a sua imagem e semelhança. O ser humano era a imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia nos fala que o ser humano era a imagem e semelhança de Deus, nós podemos pensar quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. É verdade, irmãos, que o pecado cada dia mais tem degenerado a raça humana. Cada vez mais o pecado tem denegrido a imagem de Deus no ser humano. Mas nós fomos criados por um Deus que é amor. E esse Deus que é amor nos criou, a Bíblia diz, a sua imagem e semelhança. A maldade não está nas pessoas, a maldade é colocada nas pessoas. Infelizmente, depois do dilúvio, entendendo? Os filhos de Noé, a descendência de Noé começou a casar, a Bíblia diz, com os filhos dos homens. E quando a Bíblia faz a referência a filhos dos homens, a Bíblia quer fazer referência aos descendentes de Caim. Os filhos de Noé agora começam a casar com a descendência de Caim e agora, irmãos, a maldade novamente continua na terra. Entre os homens maus, a Bíblia faz a referência de um chamado Nirode. Nirode, então, irmãos, ele reúne um grupo e ele começa a dizer assim, olha, esse negócio de dilúvio nunca mais vai nos tirar a vida. Nunca mais nós seremos surpreendidos de maneira negativa com esse negócio de dilúvio. Mas eu vou convocar vocês, eu estou convidando vocês para que a gente construa uma grande torre. E essa torre chegará às nuvens. Nós vamos construir uma torre até as nuvens.
porque pode vir qualquer tipo de dilúvio, nunca mais nós iremos perecer, nunca mais nossos filhos perecerão. Vamos construir uma torre que vai chegar ao topo, lá nas nuvens. E eles começaram a construir. O diabo, ele vai montando estratégia, ele vai usando, infelizmente, a raça humana, os filhos de Deus. E agora ele vai montando a estratégia, irmãos, porque o plano de Satanás sempre é fazer uma maneira, sempre é arrumar uma forma de lutar contra os filhos de Deus. E Nirode agora começa, juntamente com aqueles homens que ele havia convocado, a construir essa torre. E a Bíblia diz, irmãos, que quando a Trindade, a divindade, desceu para ver, estava muito alta a construção deles. Eles iam realmente construir a torre. E esse é o contexto que Deus então resolve novamente agir na história. A Bíblia diz então que Deus misturou as línguas. E ao misturar essas línguas, automaticamente agora quem pedia areia recebia brita, quem pedia brita recebia cimento, quem pedia cimento recebia água. Então as línguas foram misturadas e eles agora já não mais se entendem. Essa é uma estratégia, irmãos, o inimigo agora para fazer ou para usando as pessoas para construir essa torre, e Deus, a Bíblia diz que confundiu as línguas dos seres humanos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade aparece e eles confundiram a língua dos seres humanos. Agora eles não mais se entendiam, entre si eles já não se entendiam. E aí a Bíblia diz então que eles, cada um agora, tiveram que se separar, cada um foi para um lado. Algumas vezes eu fico pensando assim, alguém certa vez, esse dia eu estava lendo um artigo, e o articulista ele dizia que o que mais tem dificultado a pregação do evangelho é a quantidade de línguas que existem hoje no mundo. A quantidade de língua é uma das dificuldades da pregação do evangelho. E aí eu fui buscar, irmãos, aonde foi que começou essa quantidade de línguas. Nós podemos ver que foi lá na Torre de Babel. Porque até a Torre de Babel, todos falavam a mesma língua, todos se entendiam. Mas depois da Torre de Babel, irmãos, ali veio o próprio Deus, diz a Bíblia, ele misturou as línguas. E essa mistura de línguas, aí tornou-se a dificuldade hoje para nós da pregação do evangelho. E aí eu fiquei pensando, lendo esse artigo, irmãos, desse camarada, eu fiquei imaginando assim, o que é que Deus vai fazer, irmãos, para que o evangelho alcance? Porque a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando o evangelho alcançar todas as pessoas. E nós temos muita dificuldade em pregar o evangelho por causa da diversidade de línguas. O que é que Deus vai fazer? E é esse o contexto, irmãos, de Deus trabalhar agora na sua igreja, derramando o poder do Espírito Santo. Aí nossa mente pode ser remetida ao Pentecoste. Tá? O poder do Espírito Santo, é por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos capacite. É por isso que nós precisamos nos preparar para recebermos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai usar essa igreja, vai usar eu e você, vai usar o povo de Deus para que o evangelho seja pregado. Mas a igreja de Deus vai cumprir a missão que a ela foi confiada. É verdade que humanamente nós olhamos hoje pela quantidade de línguas que existem, humanamente falando, nós não vai demorar muito tempo. Mas aí nós nunca podemos esquecer do Pentecoste, onde Deus usou aqueles discípulos que a Bíblia diz que eram incultos, eram iletrados, e Deus usou cada um deles para pregar na língua daquelas pessoas, e quer dizer, eles podem ter pregado na própria língua e o Espírito Santo interpretou para que todos que ali estivessem entendessem a mensagem de salvação. Então, as línguas hoje começam ou são as dificuldades da pregação do evangelho. Irmã Neuzira, um grande abraço, irmã Neuzira, é muito bom ter a senhora aqui conosco. Pastor Tiago Cabral, Jax, você conseguiu, né, trazer o pessoal, mas obrigado aí por vocês estarem juntos, é uma alegria ter vocês aqui. Irmã Neuzira, manda um abraço aí para o irmão Wilson, eles são lá de Eunápolis, esses são amigos do coração, um abraço para vocês aí. Então, gente, Deus vai usar o Espírito Santo vai tomar posse da igreja de Deus para que realmente a missão seja cumprida. Tá? A missão precisa ser cumprida e Deus vai usar um outro Pentecoste. O Espírito de Profecia e a Bíblia chama de chuva cerúdia, onde a igreja de Deus vai ser usada. E é verdade, irmãos, quando nós continuando lendo ou estudando, buscando entender sobre a igreja de Deus, nós vamos ver que esse inimigo que aparece lá no Gênesis, ele persegue durante toda a história da igreja. Ele está na perseguição, ele está automaticamente perseguindo essa igreja. Mas eu quero
ir agora para o final da nossa live, mostrando para vocês que Adão, que é o primeiro membro da igreja de Deus, se ele vivesse hoje, a pergunta que eu fiz no início é, ele seria da mesma igreja que você é membro? Adão estaria na mesma igreja? Quando nós começamos, irmãos, a fazer essa pergunta, nós precisamos ir à Bíblia para buscar a resposta. Eu quero, vocês que têm a Bíblia aí, vá em Apocalipse. E eu quero ir para o final da nossa live hoje, mostrando para vocês sobre essa igreja de Adão. Apocalipse no capítulo 5. E eu quero ler com vocês os 3 primeiros versos aí do capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versos 1 até o verso 3, que diz assim: Muito obrigado, irmã Neuzira. É uma alegria ter a senhora aqui. Fala com o irmão Wilson que ele mora no coração. Os ensinamentos que eu recebi de vocês aí hoje têm me ajudado muito. Um grande abraço para vocês. Manda aí um abraço aí também para o Neander, para o Willen, para toda a família aí por perto. Então, Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 3, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Verso 2: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vamos ler o 4 também. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que o João agora, irmãos, lá na ilha de Pátimo, ele diz que aquele que estava sentado no trono tinha na mão direita um livro. Só que um livro, imagine mais ou menos assim, ó, alguém com o livro na mão, e você sabe que o livro contém uma mensagem, e você quer conhecer o livro, ou quer ter acesso ao conteúdo do livro, e essa era a realidade de João. Só que quando ele foi buscar conhecer o livro, aí ele teve a decepção, que a Bíblia diz que o livro estava todo selado. E, pior do que estar selado, ele diz assim, ó, não tinha ninguém no céu, nem na terra, em lugar nenhum que era capaz de tirar os selos, ou de desatar os selos do livro. E aí João tem a reação natural, que é a reação de todo ser humano. Porque tinha um livro, o livro continha uma mensagem, ele queria conhecer a mensagem do livro, mas não tinha ninguém que era capaz de abrir o livro. E ele teve a reação natural, ele começou a chorar. E ele usa as palavras assim, ó, eu chorava muito. O que João quer nos fazer entender, irmãos, que ele entrou em desespero, era aquele choro desesperador. Eu não sei se você já chorou assim, mas uma vez eu chorei quando a minha mãe, eu tive que vê-la dentro do caixão, quando eu tive que sepultar minha mãe. O choro desesperador aqui, que eu fico imaginando que o João teve, irmão, é aquele choro que você começa, mas você não consegue parar, você não tem facilidade de chorar, de parar de chorar. Chora e quanto mais você chora, mais dá vontade de chorar. Ele diz assim, eu chorava muito. João entrou num choro desesperador. Quando ele quer conhecer, ele sabia que tinha um livro, o livro tinha uma mensagem, ele quer conhecer a mensagem do livro, mas o livro estava todo selado. E ele diz que ele estava chorando e chorando muito, quando de repente um dos anciãos foi até ele e falou, João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele vai abrir o livro. E aqui, irmãos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é uma referência de Jesus Cristo, é uma referência a Jesus. Ele vai abrir o livro. Mas agora nós podemos perguntar, mas por que só Jesus podia abrir o livro? Simples, porque o livro continha a mensagem dele. Pastor Léo, um abraço, Pastor Léo. O livro tinha a mensagem de Jesus, o livro tinha a mensagem do próprio Cristo. Então só Cristo abriu o livro. E qual era a mensagem do livro? Quando nós vamos para o verso 9, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas o verso 9 diz assim, ó, ele morreu e pelo seu sangue ele nos comprou para Deus. O livro, a mensagem do livro é salvação através do sangue do Cordeiro, salvação através de Jesus Cristo. Ele morreu. Essa é a mensagem, irmãos, que foi trazida, ou que chegou até nós. A mensagem é salvação exclusivamente por intermédio do Cordeiro. A mensagem que a igreja de Deus prega é essa, salvação porque o Cordeiro morreu e com o seu sangue ele nos comprou de volta para Deus. Essa é a mensagem que o livro contém. Salvação por intermédio do Cordeiro. Essa é a mensagem que chegou até nós. Olha daí, realmente os descendentes de Adão, eles estavam escravizados, condenados à perdição. Mas foi exigido um preço. Por quê?
Os descendentes de Adão, eles são pecadores e o pecado cobra um preço. O preço que o pecado cobra é sangue. Toda alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas olha daí, foi pago. O cordeiro veio e ele derramou o seu sangue. Quando ele derramou o sangue, olha aí, o sangue é o preço que se cobra para redimir. É o sangue que paga para comprar-nos de volta. Então a mensagem que chegou para nós é salvação por intermédio do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi o preço que nos comprou, que nos trouxe de volta. Neander Passos, um abraço, Neander. Eu soube aí, essa semana meu irmão mandou que disse que você vai ser o vereador de Onápolis. Um abração para você aí, tá? Que Deus continue cuidando de vocês e da sua família. Salvação por intermédio do Cordeiro. Então, irmãos, essa é a mensagem que chegou até nós. Nós estávamos, por sermos descendentes de Adão, Adão pecou e o pecado automaticamente, nós descendemos a herança do pecado de Adão, como diz a Bíblia, né? Em pecado concebeu a mão, então nós estávamos condenados. Mas a mensagem da igreja de Cristo é salvação por intermédio do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o preço que automaticamente nos comprou e automaticamente nos redimiu. Essa é a mensagem que chegou para nós. Mas a pergunta é, seria Adão dessa igreja? Essa mensagem que chegou até nós é a mesma mensagem que chegou na primeira igreja de Deus, no primeiro membro da igreja de Deus, que é Jesus, que é Adão? Foi essa mensagem que foi pregada para Adão lá no Éden? Porque é muito bom eu ser da igreja de 1844 para cá. É muito bom eu ser da igreja, quando Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra, a igreja do Novo Testamento. Mas melhor que isso tudo, irmãos, é nós descobrirmos na história que nós somos da igreja de Adão, a mesma igreja que Adão era membro, a mesma igreja de Adão. A mesma mensagem que foi pregada para Adão é a mensagem que chegou até nós. Então eu quero mostrar para vocês, já que nós vimos na Bíblia, que a mensagem que chegou até nós é que a salvação é por intermédio do Cordeiro. A salvação é por intermédio do sangue do Cordeiro. Rafael do Carmo, lá de Alto Capim, norte de Minas. Obrigado, Rafael, por estar aí conosco. A irmã Marlice Nunes, boa noite, irmã. A irmã Maria Paiva, mais conhecida como irmã Ziza. Um abraço, irmã Ziza, para a senhora, um abraço para o irmão Paulo. Um abraço aí para todos os irmãos aí da igreja do Jardim Botânico. Manda um abraço e fala que estamos com muita saudade. Então vamos lá. A mensagem que chegou para nós é salvação por intermédio do sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem que chegou até nós. A pergunta é, seria ou teria sido essa a mesma mensagem que foi pregada para Adão? Teria sido essa a mensagem? Salvação por intermédio do Cordeiro? Será que essa mensagem que chegou para nós foi a mesma mensagem que chegou para Adão? Por que isso é importante, irmãos? Eu já disse, primeiro, porque Adão foi o primeiro membro da igreja de Cristo. A primeira igreja de Cristo, ela está no Gênesis, lá no Éden. Essa é a primeira, depois do Éden, depois do pecado, ali está instituída a igreja de Cristo. Então, seria Adão de qual igreja? A igreja que eu pertenço hoje. A mensagem que chegou para mim, que chegou para você, é a mesma mensagem de Adão? Então, a mensagem que chegou para nós, salvação é exclusividade pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e pelo seu sangue ele nos comprou para Deus. Essa é a mensagem que chegou até nós. Mas a pergunta é, seria essa a mesma mensagem que chegou para Adão? E para responder isso, nós lemos agora o livro do Apocalipse. Eu quero que você vá para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, que é o capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Irmã Marlene Severina, um abraço, irmã. Muito bom tê-la também aqui conosco. Gênesis capítulo 3, eu quero ler com vocês apenas um verso, que é o verso 21. Gênesis 3, capítulo 3, verso 21. Pastor Adriano, um abraço, pastor Adriano. Gênesis 3, verso 21, e aí nós terminamos aqui a explicação sobre essa igreja de Deus, essa igreja que nasceu no Éden, e Deus vem cuidando dela até os nossos dias. Gênesis 3, verso 21 diz assim, ó, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu confesso para vocês, gente, que eu já tinha lido esse verso muitas outras vezes, mas eu ainda não tinha entendido da maneira que eu entendi, e vou explicar para vocês hoje. O verso diz assim, o verso é bem simples, fez o Senhor Deus vestes para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse é o que diz o verso.
Mas eu queria que você fizesse agora, irmãos, parasse tudo e pensasse um pouquinho comigo, e aí nós vamos terminar, e esse entendimento vai fazer você ficar extremamente feliz, porque agora você vai saber se você é ou não membro da primeira igreja de Cristo, dessa igreja que começou no Éden, dessa igreja que Adão foi o primeiro membro dela. Então, para entender isso, eu quero fazer uma viagem com vocês lá no livro História da Redenção. A serva do Senhor diz assim, ó, que antes do pecado, quando Adão e Eva eles viviam no Éden, por muitas vezes Jesus Cristo e também os anjos vieram ao Éden conversar com eles. E ela diz que eles tinham, ela usa a palavra, eles tinham ditosas conversas, quer dizer, longas conversas, eles tinham muita coisa para conversar. E algumas vezes eu fico imaginando, irmão, Jesus aparecendo no Éden. Adão, diz a Bíblia, que ele cuidava ali do Éden. E eu fico imaginando assim o dia amanhecendo, quem sabe Adão ali fazendo o seu de jejum, comendo alguma coisa e tal, e de repente ele começava o trabalho de cuidar do Éden. Era um trabalho diferente do nosso, porque aquele trabalho não era cansativo como é o nosso hoje depois do pecado. Mas imagina Adão trabalhando ali no Éden. Eu fico imaginando, irmãos, o dia que Jesus saía do céu e vinha ao Éden. E eu fico imaginando Jesus chegando ali na entrada do Éden e chamando Adão. A verdade é que Adão, eu imagino que parava tudo e ia receber Jesus. Por muitas vezes, Ellen White diz que isso aconteceu. Jesus saía do céu e vinha ao Éden conversar com o casal. Acontece, irmãos, que chegou o dia que eles desobedeceram. A verdade é que antes do pecado, Adão fazia isso com prazer, era um privilégio para Adão receber Jesus na entrada do Éden. Era conversas e muitas conversas eles tinham. Acontece que chegou o dia que eles comeram do fruto, eles desobedeceram. E a Bíblia diz que ao desobedecer, a primeira coisa que eles foram fazer depois da desobediência. Quando a gente faz essa pergunta na igreja, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva eles foram fazer depois que eles comeram do fruto? E as pessoas respondem assim, eles foram se esconder. Mas não, eles não foram se esconder. Ao contrário do que muitos pensam, quando eles desobedeceram, eles não foram se esconder. A Bíblia diz que eles foram tecer folhas de figueiras para fazer as vestimentas para eles. E agora imagine você, Adão e Eva, depois que eles desobedeceram, imagine eles ali, já tinham, quem sabe, colhido as folhas de figueira, e agora eles estão tecendo as vestimentas para eles. Oi, irmã Lídia, muito obrigado aí pela presença da senhora aqui conosco. Então imagina Adão agora tecendo folha de figueira e fazendo as suas vestimentas. E ali estão eles, quem sabe, naquela pressa, irmãos, fazendo as vestimentas deles. Quando Jesus sai do céu e Jesus vem ao Éden. Como era costume, eu fico imaginando Jesus chegando ao Éden. E agora, irmão, Jesus chamando Adão, e quando Adão ouve aquela voz era conhecida, aquela voz era familiar. E é interessante, irmãos, que esse Adão que tinha privilégio de correr para ir recepcionar Jesus, a Bíblia diz que agora ele não foi fazer isso. Ao contrário, a Bíblia diz que ele saiu juntamente com a sua esposa Éden adentro, e eles foram buscar um esconderijo, eles foram procurar um lugar para se esconder. E Jesus continua gritando ou chamando Adão, Adão, e quanto mais Jesus chamava, mais Adão se escondia. E agora imagine Adão no esconderijo, juntamente com a sua esposa ali, quietinhos, calados, silêncio total, e Jesus continua entrando Éden adentro. E de repente Jesus vai até onde eles estavam escondidos, Jesus vai até o esconderijo deles. Silêncio total. A Bíblia nos faz entender que houve um silêncio total. Quando de repente Adão, diz a Bíblia, resolve quebrar o silêncio. E Adão quebra o silêncio dizendo assim, eu ouvi a sua voz no jardim. Sabe o que Adão está dizendo? Desde a primeira vez que você me chamou, eu ouvi você me chamando. Desde o primeiro chamado que você fez lá na entrada, eu ouvi o teu chamado. Mas porque estamos nus, porque estamos despidos, tivemos medo e viemos nos esconder. Jesus ouve aquilo, mas é interessante a reação de Jesus. Jesus pergunta assim para Adão, Adão, quem foi que te fez você saber que estava nu? Sabe o que Jesus está dizendo? Adão, eu não estou entendendo muito o que você está me dizendo, porque você nunca usou roupa. Todas as outras vezes que eu vim ao Éden, Adão, sempre você estava sem roupa. Por que só agora você vem dizer que estava nu, que está nu? Por que só agora? E aí Jesus faz a pergunta, vocês comeram do fruto que não era para comer? Vocês comeram do fruto? Porque as outras vezes eu vim aqui, todas as outras vezes que eu vim, você nunca se preocupou com roupa. Porque só agora vocês estão preocupados com roupa. Vocês comeram do fruto que não era para comer? Essa pergunta, irmãos, eu fico imaginando quanto que
ela mexeu com Adão. E Adão, automaticamente, para se livrar da culpa, ele diz: Senhor, o problema foi a mulher. E Jesus olha para Eva, Eva diz: Senhor, o problema foi a serpente. E aqui, aparentemente, não tinham culpados. Irmãos, aqui é o retrato nítido da igreja de Deus. Uma igreja que está despida depois do pecado. Uma igreja que tem carência, necessidade de Cristo. Porém, uma igreja que foge de Cristo. Essa igreja aqui, irmãos, é a realidade minha e sua. Somos carentes de Jesus. Estamos nus, despidos, carentes, necessitados de Jesus, mas fugimos dele. Escondemos dele. Necessitados, mas fujões. Essa é a nossa realidade. Precisamos de Jesus, mas corremos dele, fugimos dele. Infelizmente, essa é a realidade da igreja. E olha, irmãos, que nós já temos alguma coisa bem parecida, porque a realidade de Adão e Eva aparenta ou é a nossa realidade. Irmão Roberto, muito obrigado, irmão Roberto, pela sua presença conosco. Pastor Jacques, lá de Piauí, Bahia. Obrigado, Pastor Jacques. Essa é a nossa realidade, irmãos, idêntica à de Adão e Eva. Precisam de Jesus, mas fogem de Jesus. Essa é a realidade. Então, irmãos, agora, Jesus, eu fico imaginando tirando Adão e Eva daquele esconderijo. Vem cá, Adão, deixa eu conversar um pouco com você. E agora, irmãos, são as nossas últimas palavras que eu quero que você entenda. Essa inimizade que começa no Éden, essa inimizade vem trazendo durante toda a história e chega aos nossos dias. Jesus tira Adão ali, irmãos, tira a sua esposa daquele esconderijo. E Jesus começa um diálogo com Adão. Eu fico imaginando, eu vou tentar falar aqui com as minhas palavras, mas é mais ou menos assim que aconteceu. Vem cá, Adão, deixa eu te explicar o que é o pecado. E Jesus tira Adão dali. E aí, irmãos, eu fico imaginando Jesus perguntando a Adão: Adão, cadê o teu rebanho de ovelhas? E Adão perguntando, ao ouvir a pergunta, Adão diz: Senhor, elas estão pastando aí no Éden. Adão, então faça algo para mim, Adão. O que, Senhor? Adão, eu quero que você vá lá no seu rebanho de ovelhas e traga para mim a que você mais ama. Traga, Adão, a que mais você ama. Senhor, a que eu mais amo? Sim, Senhor. Sim, Adão, traga ela para mim. Eu fico imaginando Adão saindo, irmãos, e agora indo. E de longe, quem sabe, ele avista e era um número muito grande, o rebanho de Adão. Era muito numeroso. E quem sabe, irmãos, Adão não consegue, naquela quantidade de ovelhas, identificar a que ele mais ama. Mas eu fico imaginando que, quem sabe, ela tinha um nome. E quem sabe, por ter um nome, Adão chama pelo nome. Eu fico imaginando essa ovelhinha vindo, costurando entre as outras, e de repente ela chega onde Adão estava. Adão, quem sabe, abaixa e diz assim: minha ovelhinha, Jesus mandou te chamar, Jesus quer te conhecer. Vamos lá, minha ovelhinha. Talvez Adão nem deixou a ovelhinha dele ir andando. Algumas vezes eu fico imaginando que, quem sabe, ele as tomou nos braços. E ele vai agora levando a sua ovelhinha nos braços até onde Jesus estava. E agora ele chega onde Jesus estava. Eu fico imaginando, quem sabe, Adão dizendo assim: Jesus, essa aqui é a ovelhinha. Eu quero dizer para você, Jesus, que eu amo todas elas. Mas como você pediu a que eu mais amo, essa aqui é a que eu mais amo, Jesus. Eu amo todas, mas essa aqui é a que eu mais amo. Adão, essa é a que você mais ama? Sim, Jesus, essa é a que eu mais amo. Jesus olha a lã dessa ovelha, Jesus olha o rostinho dessa ovelha. E quem sabe Adão começa a destacar alguns detalhes, algumas características dessa ovelha. E Adão agora coloca a ovelhinha no chão. E agora ele, quem sabe, irmãos, fica afagando essa ovelha. E afagando essa ovelha, de repente Jesus vê aquela cena. E de repente Jesus diz: Adão, corta o pescoço da sua ovelha. Como é que é, Senhor? Sim, Adão. Corta o pescoço da sua ovelha. Senhor, eu não estou te entendendo, Adão. Corta o pescoço da sua ovelha. Senhor, eu não posso fazer isso. Adão, corta o pescoço da sua ovelha. Senhor, por que você pediu a ovelhinha que eu mais amo? Senhor, por que você não pediu outra? Senhor, logo a que eu mais amo. Eu fico imaginando, irmãos, quando Adão olha para a sua ovelha, para a sua surpresa, quem sabe, a sua ovelha está olhando para ele. E com aquele olhar, dizendo: não faça isso comigo, não. Você disse que me ama, como é que você vai fazer isso comigo? Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Adão neste momento. E Jesus diz: Adão, corta o pescoço da ovelha. Adão nunca havia visto sangue. E pela primeira vez, irmãos, a ovelhinha começa agora a jorrar o sangue. E Adão entra em desespero: Senhor, você mandou eu matar minha ovelha. Senhor, minha ovelhinha está morrendo. E para a surpresa dele, daqui a pouco a ovelhinha, as patas já não aguentam sustentar o peso do corpo. E ela cai.
Jesus, a minha ovelhinha está morrendo, Jesus, a minha ovelhinha está morrendo. E de repente, quando Adão olha, eu fico imaginando Adão olhando para a ovelhinha dele, e a ovelhinha dele está olhando para ele, e os dois trocam olhares, e ela dá o último suspiro e ela morre. Assim morreu a ovelhinha de Adão. Esse é o contexto, irmãos, que Jesus pega agora a pele dessa ovelhinha morta e faz a vestimenta para Adão e Eva. É o verso 21 do capítulo 3. A ovelhinha está morta e Jesus pega agora a lã, a pele dessa ovelha, e faz a vestimenta para Adão e Eva. E Jesus vai dizer para Adão: Adão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão, pecado não se paga, pecado não se explica, pecado se paga. Adão, o salário do pecado é a morte. Você ficou com pena da ovelha, né, Adão? A ovelha simboliza, Adão, a mim. Eu vou ter que vir, Adão, derramar o meu sangue para salvar você e a sua descendência. Você ficou com pena da ovelha. Pastor Max, um abraço, Pastor Max. Você ficou com pena da ovelha, Adão, mas eu vou ter que vir derramar o meu sangue. Eu vou ter que vir, Adão, morrer para salvar, porque pecado não se explica, pecado se paga. E o preço que o pecado cobra, Adão, o preço, o salário do pecado é a morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, irmão, Jesus vai agora mostrar para Adão o que iria acontecer com a geração dele a partir daquele momento. E Ellen White diz, irmãos, que Adão ele viu como se fosse um filme o que iria acontecer com a geração vindoura. E ela diz assim, ó, e naqueles dias, quando Adão entendeu a malignidade do pecado, ele chorou mais do que hoje choramos pelos nossos mortos. Ele chorou mais naqueles dias, ela diz, do que hoje choramos pelos nossos mortos. Adão, ele conseguiu ver um futuro, e ele conseguiu ver, irmãos, que a geração iria ser atacada pelo mal, que ela poderia não acontecer isso. E ele chorou, chorou. E é esse o contexto de Adão chorar, que Jesus diz, não, Adão, você colocou o pecado, mas eu vou vir tirar o pecado. Eu vou vir, Adão. Essa ovelhinha simboliza a mim. E aqui, irmãos, uma outra coisa que eu quero que você entenda. A mensagem que foi pregada para Adão é salvação por intermédio do Cordeiro. Salvação por intermédio do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, porque a mensagem que chegou para nós, irmãos, é a mesma mensagem que foi pregada para Adão. Salvação por intermédio do Cordeiro. Lembra de Apocalipse 5? O Cordeiro que foi morto. Então essa mensagem foi pregada antes de chegar para mim e para você, ela foi pregada no Éden para Adão. Salvação por intermédio do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e pelo seu sangue nos comprou para Deus. Jesus explicou ao Adão matar aquela ovelhinha, que aquela ovelhinha simbolizava ele, que ele viria dar a vida pela geração, pela descendência de Adão. Ele viria. E ele veio. Hoje, irmãos, essa é a mensagem que chegou para nós. Mas eu quero terminar. Na semana que vem eu vou dar continuidade aí falando sobre a perseguição desse inimigo. Eu quero continuar a semana, mas hoje eu quero terminar mostrando algumas coisas para vocês que me chamam muita atenção. Adão, irmãos, ouve essa mensagem é explicada para Adão, e Adão aceitou a mensagem. Tanto é que Adão está salvo. Adão estará no céu. E a Ellen White, ela falando sobre a salvação de Adão, ela fala sobre o encontro dos dois Adões. Por um entrou o pecado, e por outro foi tirado, eliminado o pecado. Um Adão é Adão, outro Adão é o próprio Cristo. Que Adão coloca o pecado, Jesus vem como segundo Adão para mostrar que ele salva, ele deu o sangue, derramou o sangue dele para salvar. Então ela fala sobre o encontro dos dois Adões no céu. Ela diz que quando Adão, irmãos, vê Jesus, ele vai depor a coroa dele aos pés de Jesus e ele começa a chorar. E Jesus vai erguer Adão, ela diz, e diz, não, Adão, não precisa mais chorar, porque por eles eu morri, por eles eu derramei o meu sangue e eu o salvei. E Jesus agora vai mostrar para Adão a multidão de salvos. Eu quero terminar, irmãos, dizendo para vocês, a mesma mensagem que foi pregada para Adão, foi a mensagem que Jesus preservou para você e para mim. A mesma mensagem. Agora, Adão foi salvo com essa mensagem. Mas a pergunta é, você está salvo? Essa mesma mensagem salvou Adão. Adão aceita a mensagem e ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Mas a pergunta é, você está salvo? Você está salvo?
Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos coisas mirabolantes, extraordinárias. E as coisas de Cristo são simples. Porém, simplicidade, irmãos, não quer dizer que facilidade. Simplicidade é uma coisa, facilidade é outra. Para a mensagem, irmãos, tornar simples, ele deu a vida, ele derramou o seu sangue, ele pagou o preço, ele foi moído, ele recebeu coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés, cusparada no rosto. Então ele simplificou essa mensagem, mas não quer dizer que é fácil, porque simplicidade é uma coisa, facilidade é outra. Não é fácil. Jesus simplificou para que chegasse para nós e nós pudéssemos ser salvos. Adão se salvou com essa mensagem. Mas você está salvo? Você já aceitou a salvação? Sabe, muitas das vezes nós brincamos muito com coisas tão sérias como é a salvação. Para hoje, irmãos, termos essa mensagem, Jesus pagou um preço altíssimo. Ele explica para Adão e ele mostra para Adão que durante toda a história ele iria sofrer, mas ele ia salvar os filhos. Termino contando para vocês uma historinha. E pode ficar tranquilo, Jacques, que não é historinha de Tabuna, mas é uma historinha. É uma historinha com tá? Só para nós podermos ilustrar isso. Na verdade, irmãos, essa historinha diz que quando Satanás ele levou Adão e Eva ao pecado da desobediência, a história diz que ele pegou automaticamente, para ficar mais fácil de entender, imagine uma gaiola muito grande, ele colocou ali o casal Adão e Eva. E ali agora, irmãos, ele prendeu o casal ali. E a história diz, como eu disse, é uma história não com H, mas uma história com E, apenas para ilustrar. A história diz que Jesus viu Adão e Eva presos nesse gaiolão, nessa grande gaiola. E ele veio então questionar com Satanás. E agora no questionamento com Satanás, irmãos, ele diz assim: Satanás, eles são meus filhos, eu os criei, eu trouxe eles à existência. Por que você os prendeu? E Satanás diz, a história que explica assim, olha, eles eram seus, mas agora eles são meus. Porque eles me obedecem, eles fazem a minha vontade, eles me entregaram isso aqui. Mas eles agora são meus. E aí Satanás, depois de questionar com Jesus, Satanás diz a história que disse assim, mas se você quiser, agora paga o preço por eles, para libertá-los, para dar a eles o resgate, o direito de serem livres. E a história diz que Jesus quis saber como é que eu faço para pagar o preço do resgate deles. E a história diz que Satanás disse assim, morra por eles, derrame o seu sangue por eles. Jesus disse, é esse o acordo? Satanás, sim, esse é o acordo. Se você morrer, derramar o seu sangue por eles, eu liberto eles. Eu deixo eles saírem da gaiola. E a história diz, irmãos, que Jesus então aceitou o acordo fechado. E agora com o acordo fechado, Jesus veio à terra. E ele morreu, derramou seu sangue, ressuscitou e foi embora. Acontece que a história diz que quando Jesus foi embora, um dia ele olha a gaiola, os filhos dele agora não apenas num casal, estão lotados dentro da gaiola. E o gaiolão ali estão os filhos de Deus. E Jesus desce novamente para questionar com Satanás. Satanás, você disse, nós fizemos um acordo, que se eu derramasse meu sangue, se eu morresse, se eu pagasse o preço, você o libertaria. E eu paguei o preço, eu cumpri a minha parte. Eu fiz o que era para ser feito. Mas os meus filhos, Satanás, continuam dentro do gaiolão, continuam presos. Eu cumpri o meu acordo, e por que você não cumpre o seu? E a historinha, irmão, diz assim, olha, Satanás dizendo, olha, você cumpriu o seu acordo, e eu também cumpri o meu. O meu acordo eu cumpri. Eu disse para você que se você pagasse o preço, eu abriria a gaiola. E eu quero te dizer que desde o dia que você morreu, desde o dia que você pagou o preço, eu abri a gaiola. Mas eles não querem sair. A gaiola está aberta, mas eles não querem sair. Essa, irmãos, é uma historinha para ilustrar a realidade da nossa história, para ilustrar a nossa realidade. Jesus pagou o preço, a gaiola está aberta, mas você já saiu. Você aceitou a libertação, você aceitou o preço que foi pago pelo seu resgate. Pensa se não é uma loucura, irmãos. Imagine um pai ter um filho que foi sequestrado. E os ladrões ligam para o pai e dizem assim, olha, nós vamos libertá-lo desde que você deposite 100 mil na nossa conta. Mas nós não queremos que você fale nada com a polícia. Não envolva a polícia nisso.
e o pai, irmão, não tem o dinheiro, mas ele dá um jeito, toma emprestado, vai lá e tal, ele consegue os 100 mil e vai lá e deposita na conta dos assaltantes. E agora o pai vai agora buscar o filho. E o filho diz, olha pai, você fez tudo isso, mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Parece uma loucura, mas é justamente isso, irmãos, que a história mostra que os seres humanos têm feito com relação ao que Jesus fez ao pagar o preço do nosso resgate. Ele pagou o preço, mas infelizmente os seres humanos não querem sair. Infelizmente essa é a realidade de muitos. O preço do resgate foi pago, foi exigido como preço o sangue de Jesus. Ele derramou o sangue, mas você já saiu? Você já aceitou? Portanto, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender a nossa história. Semana que vem eu vou dar continuidade, vou mostrar como que o inimigo continua perseguindo essa igreja, como que o inimigo tem trabalhado para não deixar o plano de Deus de salvar você se concretize na sua vida. Mas por hoje eu quero terminar, mas pedindo a você em nome de Jesus, Deus já nos deu a nossa libertação. Aceite ser livre em nome de Jesus. Aceite a liberdade no nome de Jesus. Você está na terra, mas Deus pagou o preço para você ir para o céu. Nós estamos neste lugar, mas aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem, você é um cidadão do céu. Por isso, desprenda de tudo aquilo que tem te segurado e aceite a salvação em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço para nos salvar. Ele pagou o preço do nosso resgate. Que Deus a cada dia nos ensine que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente somos livres. E eu sou livre, porque o Filho do Homem me libertou. Você é livre? Você aceita a libertação em Cristo? Você aceita ser livre em Cristo? Se o Filho do Homem vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sois livres. Eu sou livre em Jesus. Você aceita em Jesus a liberdade? Que Deus nos ajude, que Deus a cada dia nos ensine a aceitarmos esse preço que foi pago, esse nosso resgate, e que Deus a cada dia nos dê essa libertação. Que Deus então nos ajude e nos dê forças e sabedoria para que aceitemos em Jesus o nosso resgate, a nossa libertação. Eu quero terminar mandando um abraço aí para a Rosa França, para o Everton, para a irmã Eliana, Virgínia. Mandar um abraço para todos vocês por ter ficado aí conosco. Eu vou pedir mais uma vez para vocês compartilhem a nossa live. Precisa chegar em outros filhos de Deus, precisam conhecer essa mensagem. Tá? Então compartilhe. Elirdes Stork, um abraço, Elirdes. Manda um abraço aí para a dona Zelita, para o Simar, para a Josi, para o Gil, para João. Tá? Manda um abraço para todos aí. Então, gente, compartilhe a live. Muitas pessoas precisam ter acesso a esse recado, a essa mensagem de Deus. E eu quero orar por você, tá? Se você realmente quer também que eu continue aqui nas minhas madrugadas, aqui todos os dias, esse é o meu lugar aqui que eu fico 2 horas, 2h30 com meu Deus. Aqui, desse lugar onde eu estou sentado. Então, se você quer também que eu coloque seu nome nas mãos de Deus, mande aí o seu pedido. Fale, pastor, ore por mim, ore pela minha família. Coloque aí. E eu vou colocar o seu pedido aqui todas as manhãs em minhas orações. Então compartilhe aí mais uma vez, não deixe de compartilhar. E eu vou fazer uma oração terminando então a nossa live. Oremos. Pai querido, te rendemos graças e louvores por mais uma vez nos dar a oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, que a cada dia nos faça entender o propósito da morte de Jesus, do sangue ter sido derramado. Nos faça entender, Senhor, que isso foi um preço exigido para hoje nos dar direito à libertação, nos dar direito à salvação. Por favor, Senhor, não permita que venhamos ficar brincando de igreja. Não permita que venhamos brincar, Senhor, com algo tão extraordinário como é a salvação. A salvação hoje ela é gratuita, mas um dia, Senhor, com muita dificuldade, Jesus veio e se tornou um de nós e Ele derramou o seu sangue como o preço que foi exigido para hoje nos dar direito a sermos livres, a sermos salvos em Jesus Cristo. Continue, Senhor, abrindo a nossa mente e nos fazendo entender que se nós perdermos o céu, melhor seria não termos nascido, melhor seríamos não ter vindo à existência. Nós fomos, Senhor, graças ao sangue de Jesus,
predestinados para sermos salvos. E bondosamente tu permitiu que nós passássemos alguns dias nessa terra. Mas o presente de Deus para nós seres humanos é viver com Ele a eternidade. E eternidade é algo extraordinário, Senhor. É bem verdade que somos limitados para entender sobre a eternidade. Mas nos faça entender de uma maneira simples, Senhor, a eternidade. É dizendo que a eternidade tem começo, mas nunca tem fim. É para lá que nós vamos, Senhor. Por isso, consagre a nossa vida. Tome a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Tire de nós aquilo que tenha nos atrapalhado de sermos o cristão que tu esperas que venhamos ser. E venha limpar o nosso coração, venha nos transformar novamente semelhantes a Jesus. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos amigos que estão aí online, do outro lado da linha. Pai, tu sabes as necessidades de cada um deles. Por isso, Senhor, como teu filho, eu quero te pedir, venha, Senhor, dar a eles forças, dar a eles sabedorias, dar a eles, Senhor, suprindo todas as necessidades que eles têm e fortalecendo acima de qualquer coisa a fé e a esperança. A fé, Senhor, para nos fazer entender que estamos quase no lar. E a esperança, Senhor, para nos fazer crer que todas as nossas lutas, elas terão um fim. Daqui a um dia Jesus volta e daqui a um dia nós estaremos para sempre com Ele, vivendo a eternidade. Nos console, nos conforte com essa certeza. É o que pedimos e já também te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos e irmãos, uma boa noite. Muito bom ter a companhia de vocês. E se Deus assim permitir, na segunda-feira nós retornaremos. A irmã Eliane, vou orar, irmã, pelos seus filhos. Inclusive eu tenho lutado para poder falar com o seu filho, mas uma hora eu vou conseguir. Sempre ele está ocupado, trabalhando, e eu vou fazer o estudo com ele em nome de Jesus. Irmã Lídia, eu vou orar pelo Lucas, o seu sobrinho. Neander Passos, dona Neuzira, fala com ele que ele tem que estar sempre nos braços de Jesus. Eu vou orar por ele, sim. Irmã Marlene está pedindo aqui que eu ore pelo Romualdo, filho dela. Eu vou orar pelo Romualdo e um grande abraço para vocês. Eu vou colocar o nome de vocês aqui e podem ter a certeza, nas minhas manhãs aqui, estarei orando por cada um de vocês. Um abraço. Obrigado, irmã Eli, pela companhia. Fique com Deus aí. Que Deus continue cuidando da sua família. Tchau. Até mais. Até a semana que vem, se assim Deus permitir.